Olá, Geeks! Estamos aqui na Phantom Liberty Tour, evento de lançamento da aguardada expansão de Cyberpunk 2077. E agora você vai acompanhar tudo o que aconteceu no evento. Vem comigo, tchuns! A Phantom Liberty Tour foi a turnê mundial para divulgar detalhes da expansão Phantom Liberty de Cyberpunk 2077 e aconteceu em 8 cidades do mundo: Varsóvia, Colônia, Tóquio, Pequim, Seul, São Paulo, Paris e Londres. A tour antecedeu o lançamento da aguardada expansão de Cyberpunk 2077 da CD Projekt Red. Durante o evento, os jogadores puderam conhecer, fazer perguntas e trocar ideias com desenvolvedores e dubladores que trabalharam no game. E vamos falar do Cyberpunk, vamos falar da expansão que a gente está trazendo aí, que tem grandes astros, né, trabalhando no jogo, testando, escrevendo os textos, traduzindo o que for. A gente não tem uma ideia da dimensão do lado de vocês, a gente tem uma ideia como jogador, como a vida inteira fui jogador e tal, então coisas funcionam, coisas não funcionam, mas a principal ideia é, cara, quero fazer um jogo foda pra galera se divertir. E só que isso parte muito bom, vamos partir da nossa parte, do que a gente acha que as pessoas entendem, gostam e curtem, e vamos dar para elas a melhor forma possível. Então a gente não mede esforços, mas para mim é muito, digamos assim, cara, eu estou impressionado de ver toda a galera aqui falando com vocês e vendo, porque eu não tenho esse contato, às vezes é um contato um pouco mais frio, que é jogo, build, tradução, volta, jogo, build, tradução, volta, e você não tem contato com as pessoas, às vezes eu nem checo o que está acontecendo, porque não dá tempo, mas aí depois vendo todo mundo aqui, todo mundo junto, falando do jogo, a gente conhece cada canto do jogo, eu penso, bom, cara, ou eu enganei bem, ou eu acho que acertei em alguma coisa, né? Quando a gente vê vocês aqui, trazendo esse sentimento e essa energia, eu acho que eu consigo acreditar que o mundo pode ser um lugar melhor, que nós podemos fazer diferença com relação às coisas que nós fazemos no nosso cotidiano. Eu faço a voz do Idris Elba há muito tempo, já fiz acho que 32 filmes com ele, entre séries e produções e tal. E fazer esse game foi completamente inusitado, assim, diferente, né? Não sei se vocês sabem, a gente não vê a imagem de nada, né? A gente trabalha com áudio que a gente ouve ali, e com a direção, né, cuidadosa do Gustavo, supervisão do Deco, sempre falando, faz mais assim, mais assado e tal. E é incrível ver essa imagem, né? Quando eu vi o trailer eu fiquei impressionado, assim, como é bacana, né, o jogo, e como conseguem colocar, né, a voz, a emoção e tal, aquilo que eu não vi. Porque o dublador precisa de imagem justamente para poder desenvolver o trabalho dele. E como fica perfeito graças a uma direção realmente coesa, entendeu? Perfeita. O Deco, a gente procura instruir, e os outros diretores, a gente procura instruir o ator da melhor maneira possível, né? O conceito que a gente fala muito de localização, ele é um conceito que é muito próprio da dublagem brasileira, sempre foi. Desde a época do Pica-Pau, essas coisas assim. Então a gente traduzia os nomes, podia botar as coisas mais da maneira da gente. A gente trabalha 99% no Excel. Então a gente recebe a adaptação, né, porque é o seguinte, primeiramente é escrito em polonês. Primeiro vai para o polonês, depois tem uma adaptação para o inglês, aí já é a primeira adaptação. E em inglês serve o que a gente chama de bridge language, que é, através dela, passar traduzido para 17 outros idiomas. 10 delas tem áudio, né? Agora 9, né? Porque a gente parou de fazer o russo até que as coisas arrumem lá. E a questão de fazer essa segunda adaptação, então assim, a primeira escrita que é polonesa, a segunda parte que é a inglesa, então cada pessoa que está ali já colocou, às vezes em certas situações, colocou o que ela tem, o que ela reconhece, como o dia a dia dela. Então, digamos, tem uma gíria no polonês, a pessoa adaptou essa mesma gíria para o inglês. Aí eu tenho que continuar entendendo o contexto do que está acontecendo da cena e passar para o português, para poder continuar a mesma ideia e ter a principal ideia do contexto. Então tudo isso eu tenho que passar para o Ronaldo, quando vai gravar, para ele entender o que está acontecendo na cena, o que está acontecendo nessa hora,
por exemplo, às vezes você vê escrito, então eu escrevo, digamos, eu escrevo o máximo de comentários que eu posso no script. E digamos que de repente tem uma coisa escrito sei. O Johnny fala alguma coisa e está escrito do lado a pessoa sei. Só que é um jeito para falar assim, digamos, a frase correta para falar sei. Sabe quando você não curte o que ele está falando? Só que a pessoa pode muito bem ler sei, porque é só um papel, não tem nada de áudio, não tem nada de vídeo, nada. Então, e às vezes o inglês também não ajuda muito quando você escuta. Não ajuda muito, porque às vezes o inglês é um pouco assim neutro, e ele não tem, digamos, é uma questão de cultura, né? No Brasil nós falamos de um jeito, nos Estados Unidos eles falam de outro jeito, e isso acaba às vezes perdendo o sentido. Então, alguns comentários assim, zombando, não acreditando na resposta do Johnny e tal, a pessoa tem uma ideia do que está acontecendo para ter que gravar falando sei, dar aquela ideia, aquela sensação. Então isso às vezes é um pouco, aí pode acontecer muita pegadinha de frases curtas, onde eu não tenho, digamos, às vezes a pessoa que escreveu não deu muito contexto e eu não sei por que ele está respondendo aquilo. Então eu preciso fazer às vezes uma pesquisa para entender o contexto geral da história, né? O ator tem que ser humilde o suficiente para você dar vida a uma personagem que não é você, mas é você. E num segundo momento, o dublador tem que ser mais humilde ainda, porque na maioria das vezes esse tempo já está pré-determinado. Mencionando nessa parte, gravar o Idris foi, digamos, foi um desafio muitas vezes que apareceu. O Ronaldo tirou de letra porque ele já dubla ele há anos, mas digamos, só um exemplo do que acontece. Tem uma cena que o Idris dá uma informação e ele falava assim, take some bird, so take the so call, Pô, cara, não cabe isso dentro do limite de tempo que o português não cabe, porque ele abrevia South California, SoCal, e ele fala call for help, call for help. Cara, não dá. Você fala, porra, né? Aí começa a podar texto porque tem que caber ali, mas quem é o jogador tem que entender que tem que pegar Songbird, tem que levar para tal lugar. Então, aí começam as dificuldades. O Ronaldo tira de letra, mas aí fica o que a gente chama de Ministério da Saúde, né? Que o nosso querido Fidel também chama. Mata toda a performance, né? Porque tem que passar as informações, né? Não pode deixar nada. É aquele agente que foi desligado, que está cansado, mas ele continua extremamente patriota, cabeça dura, né? Então ele quer que as coisas sejam feitas daquele jeito como manda a lei, blá, blá, blá. Isso tem um pouco de Idris no que você já fez no passado, ou esse jeito digamos, o jeito dele na expansão é um jeito totalmente novo? Quando você dubla um ator durante muito tempo, né, você conhece as gags dele, né? Então, como eu faço Idris durante esse tempo todo, tinha muita coisa que eu já tinha ouvido dele, né? Porque na realidade eu não vi, mas ouvi. Mas ele tinha uma coisa interessante nesse personagem, que era uma coisa mais soturna, mais sofrida. Ele é mais sofrido nessa, né? Exatamente. Ele tem as suas particularidades, mas ele como ator bom que né? Ele consegue diferenciar um trabalho do outro. E eu como dublador, o meu objetivo sempre é fazer com que eu chegue o mais próximo possível do original. Entendeu? Porque, foi o que o Gustavo falou, a gente tem que aprender a ser útil na nossa profissão, como dublador, porque o trabalho já está pronto. Então a gente coloca a nossa voz, o nosso molho, né, o nosso tempero ali no personagem, mas o trabalho em si já está pronto. Ele está diferente nesse trabalho, por ser uma coisa mais soturna, mais sofrida e tal. Muito feliz de participar desse projeto e espero que vocês gostem realmente do jogo. Muito obrigada por tudo. Eu sou realmente muito grata por estar fazendo parte desse projeto, que é lindo, maravilhoso. Eu tentei ser muito verdadeira e criar um ser humano, né? Tipo, não é só uma personagem, tentei dar toda a humanidade pra ela. Obrigado, gente, por estar aqui. Obrigado por esse privilégio, né? Obrigado demais pelo carinho, obrigado demais por cada abordagem, cada foto, e cada comentário sobre o nosso trabalho. E muito bacana. E sei não, hein, Como Johnny Silverhand, o cara é narcisista, o cara tem um ego lá na lua, porque ele era roqueiro e tal, então tem toda aquela história.
e o Duda consegue colocar isso lá, sabe, da forma que você sente isso, com comentários e tudo mais. Então, essas trocas de conversa que tem com as coisas que ele já tirava da biblioteca mental dele, aquilo encaixava tão perfeito que você fala, porra, tá aí, é o cara que te faz assim, às vezes dá vontade de, todo mundo que joga, às vezes dá vontade de você esmurrar o Johnny de tão babaca que o cara é naquele momento. Por causa dessas coisas consegue ser assim, mas também consegue ir pro outro lado, que é o desenvolver da história, que consegue ser um cara que de repente começa a enxergar os próprios erros e começa a realmente colocar os pés no chão e falar, não, beleza, eu acho que eu passei dos limites. Então o Duda consegue ter esse range assim de total mal até um cara que começa a reconhecer os próprios erros. Isso acho que foi tipo o principal assim dessa conexão entre o V e o Johnny, né? Teremos a presença do Johnny Silverhand e da Songbird. Será uma relação interessante. Acho que podemos fazer apostas, vender bet nacional, mentira, não. Podemos vender apostas, mas eu prometo para vocês todos que estão aqui uma coisa. Vocês vão se surpreender a cada pequena quest. O Johnny ele sempre faz uma releitura dos episódios dele, né? Das questões pelas quais ele passou. Eu acho que é sempre isso. Mas esse lance da quebrada, esse lance da malandragem, qual é a beleza, e aí qual é a boa. Mas nessa percepção das dores, os outros, eu levo isso muito a sério, isso está presentificado nesse tipo de personagem que eu faço. Não é à toa que eu sou muito lembrado para fazer os caras das quebradas e tudo mais, para fazer esse tipo de personagem, porque na boa, parceiro, tá aquilo. A quebrada tá no sangue, sabe? Tá no sangue. Acredito que na dublagem também, como a gente tem relativamente pouco tempo, né, para criar o personagem, porque na verdade ele já tá ali, né, já chega, mas a gente tem pouco tempo para entrar ali, sabe? Entrar na fé do negócio, ser aquilo. Então, realmente, eu acho que pro dublador a gente acaba também, ao mesmo tempo, eu acho que dublagens são muito sempre forças opostas, sabe? Ao mesmo tempo que a gente tem que se doar muito e ser aquilo que não é você, né? Tipo, tentar ser o outro, a gente também acaba dando da gente mesmo, né? Porque é o que a gente traz da nossa história, tudo que a gente já viveu, sabe? Toda essa bagagem emocional, de vida, que a gente consegue trazer pro personagem, né? Que vai demandar, né? O que pode ter o Johnny a ver com o cara da quebrada, né? Tem. O lance da adaptação para nossa realidade mesmo, né? E pensando na Songbird agora, né? O que eu aprendi com ela, considerando que ela é um pouco bem racional e meio que uma mistura de máquina com ser humano, eu acho que hoje em dia a gente vive também, talvez, muito misturado com a máquina, muito racional em vez de ir na emoção, mais preocupado com o trabalho, com ganhar dinheiro, em vez de se preocupar com as pessoas e dar valor para elas e para a vida em si, sabe? Eu acho que o que eu aprendi com a Songbird é de dar mais valor para as pessoas e para as relações humanas. O Cyberpunk me pega muito mais do lado que se conecta muito, digamos, assim, nas mazelas da vida, sabe? Nas coisas que a gente vê, que a gente às vezes fica chateado e tal. Eu acho que o Cyberpunk pega muito isso. Ele acho que é mais aproximado nessa parte do que, digamos, uma história, uma coisa mais fantasiosa. Então eu tenho um certo carinho, porque produzindo o jogo todos esses anos, a gente acaba vendo coisas que estão acontecendo agora, ou que estão para acontecer no futuro. Como é, por exemplo, os casos das IAs, né? Então, quando você vê o caso da Barreira Negra, então é como se fosse toda aquela redoma, da onde é seguro entrar na net, tem a NetWatch que controla tudo, e tem as IAs além da Barreira Negra, que são as IAs que já se desenvolveram de uma forma que elas têm uma certa, digamos assim, vontade de sobreviver, de expandir e acabar se transformando quase num outro ecossistema digital. Então a gente começa a entrar nessas falas agora, que está bombando a todo momento, vamos usar isso para cá, vamos para cá, até o strike dos atores dos Estados Unidos, então eu acho que tem muito a ver. Outra coisa que o Cyberpunk puxa muito, que também essas mega corporações começam a ter tanta força,
que começa quase que mandar nos estados, nos países. Então a gente vê a Arasaka, a Militex, duas, uma contra a outra, mas elas interferem na guerra da União, que é dos novos Estados Unidos, e aí tem os estados que querem ficar à parte. Então a gente vê as grandes corporações quase tomando forma de países. E isso acontece muito hoje, né? A gente vê as grandes big techs aí praticamente tendo que falar com países diretamente sobre invadir os celulares das pessoas, para tentar informações, com essas informações. Então, trabalhando nesse projeto, eu vejo quanta coisa lá atrás, a gente começava a escrever e tudo mais, que agora eu estou vendo essas questões que eu falei. Então, de certa forma, eles levantam um bom ponto de exclamação, falando, poxa, parecia uma coisa fictícia lá atrás, mas de certa forma, puxando a linha aqui, aí começa a aparecer uma história e fala, porra, eu estava levando como um projeto lá atrás, agora eu estou vendo umas coisas muito parecidas. E eu acho que isso para mim é o que mais me pegou trabalhando nesse projeto. Além da presença de parte do time da CDPR, alguns cosplayers foram selecionados para participar do evento, trazendo seus cosplays de personagens do jogo, como V, Rogue, Judy, Carrie e Johnny, e de personagens do anime Cyberpunk Mercenários. Quem esteve por lá também teve a oportunidade de experimentar em primeira mão uma missão da expansão Phantom Liberty, a chance de garantir uma cópia participando de quizzes sobre o universo do jogo e levar brindes para casa. A equipe organizadora da tour garantiu que o evento de Cyberpunk 2077 seria especial para quem é fã do game, e foi realmente incrível. E isso foi tudo que rolou no evento Phantom Liberty Tour. Como sempre, valeu por assistir e até a próxima, tchum!